E aí, pessoal, tudo beleza? Eu sou o professor Fábio Santos e nesta videoaula eu irei ministrar mais alguns conceitos, alguns recursos da linguagem de programação Solidity. Essa é a aula 3 do meu curso de programação em Solidity. Beleza? E aí, nesta videoaula, eu irei especialmente falar sobre funções, modificador de função e mapping. Beleza? Então eu vou seguir este roteiro, né? Primeiramente eu vou falar sobre funções, depois vou falar sobre modificador de função e por último, mapping. Então vamos lá. Funções em Solidity. Pessoal, vocês que estão acompanhando as minhas videoaulas devem ter notado que quando eu apresento a implementação de um contrato inteligente, de um smart contract, normalmente este smart contract ele é implementado por meio de um conjunto de funções. Essas funções elas são também chamadas de métodos, porque na verdade a implementação de um smart contract consiste na implementação de uma classe. Lembrando que a linguagem Solidity ela é uma linguagem orientada a objetos. Quem ainda não ouviu falar do paradigma de programação orientada a objeto e deseja aprender sobre este tema, eu recomendo assistir a uma playlist sobre programação orientada a objeto que eu disponibilizei no meu canal para os meus alunos do curso de graduação de Sistema de Informação e que está disponível, né, a todos que queiram aprender este assunto. Beleza? Então, pessoal, o que é, né, uma função? Uma função pode ser compreendida como um código reutilizável que pode ser chamado em qualquer lugar em seu programa. Pode ser chamado em qualquer lugar da implementação de um smart contract. A função ela elimina a necessidade de escrever o mesmo código repentinamente, ou seja, quando a gente se depara com um determinado problema, nós podemos implementar para esse problema uma solução através do desenvolvimento de uma função. E toda vez quando nós nos depararmos com esse problema durante a implementação de um programa ou de um smart contract, para resolver esse problema nós podemos chamar a função que nós havíamos implementado anteriormente para resolver esse problema, certo? E desta forma, a função ela ajuda os programadores a escrever códigos modulares. Uma outra aplicação importante das funções de programação é que ela permite que um programador ele divida um grande programa em várias funções pequenas e gerenciáveis. Ou seja, dividir para conquistar, né? Ao nos depararmos com um problema complexo, que para que ele possa ser resolvido torna-se necessário a implementação de um programa longo, nós podemos, ao invés de nós implementarmos um programa longo, baseado em um único módulo, nós podemos quebrar este programa em pedaços menores ou problemas menores que nós podemos implementar através de funções. Beleza? Lembrando que uma função ela é chamada de método também, né, quando nós estamos programando de forma orientada a objeto. Beleza. E aí, pessoal, como qualquer outra linguagem de programação avançada, a linguagem Solidity ela também oferece suporte a todos os recursos necessários para escrever, para desenvolver um código modular por meio de funções. E aí observem
este exemplo aqui de uma função. Na verdade, o que vocês estão vendo aqui é a sintaxe básica de uma função. Então, uma função, para ela ser definida, usando a linguagem Solidity, é necessário nós usarmos uma palavra-chave chamada function. Beleza? Function. Essa palavra-chave chamada function, ela é seguida pelo nome da função. Beleza? Nome da função. E essa função, ela pode receber uma lista de parâmetros. Eu falei que ela pode, ou seja, é possível nós implementarmos uma função que ela não recebe parâmetros de entrada, ou que ela recebe uma lista de parâmetros de entrada. Ok? Essa função, ela tem um escopo. Esse escopo significa dizer que essa função ela pode ser uma função interna ao programa ou ao smart contract. Significa que essa função ela só poderá ser acessada por outras funções implementadas dentro do programa, dentro do smart contract. Ou essa função ela pode ser externa ou pública. Significa dizer que essa função ela poderá ser chamada pelo front-end de uma aplicação descentralizada ou de um jogo NFT. Eu vou mostrar isso mais tarde, mais para frente, com calma para vocês. E essa função, ela pode retornar, observem aqui, returns. Ela pode retornar um determinado valor. Normalmente, a função, ela recebe parâmetros de entrada e ela implementa um código que vai receber esses parâmetros de entrada e vai realizar um processamento. Vai executar uma determinada operação. E o resultado dessa operação poderá ser retornado. E esse resultado retornado, ele tem um tipo de dado, que pode ser uma string, pode ser um valor inteiro, pode ser um objeto. Então essa palavra returns que vocês estão vendo aqui, essa palavra-chave, ela indica qual será o retorno da função, caso ela retorne um determinado valor. Lembrando que a função ela não é obrigada a retornar sempre um determinado valor. Beleza? E aí observem que existe aqui uma chave de abertura e uma chave de fechamento. Esse par de chave define o escopo da função. Beleza? Normalmente, o código da função, o código que implementa o algoritmo ou a solução implementada por meio da função, esse código ele fica entre as chaves, entre a chave que define o início e a chave que define o fim. Beleza? Observem este exemplo de função. Foi usada a palavra-chave function. O nome da função é getResult. Olha o escopo da função. É uma função interna, internal. Ou seja, ela é interna ao programa, ela é interna ao smart contract. Ela não poderá ser chamada externamente. Ela não poderá ser chamada, por exemplo, por meio do front-end. Ela é uma função do tipo pura. O que significa isso? Significa que essa função ela não vai modificar o estado do smart contract. Ou seja, essa função ela não vai alterar nenhum valor que faz parte do estado, nenhum valor que poderá ser persistido no banco de dados. Essa função, como ela é pura, ela vai simplesmente, por exemplo, aqui, realizar um cálculo matemático, que nesse caso consiste numa operação de soma, usando o valor das variáveis A e B, que são variáveis locais. Então, são variáveis cujo escopo dessas variáveis pertence à função. Não são variáveis de estado. Na minha primeira aula desse curso, aula de introdução, eu falo sobre variáveis, sobre os tipos de variáveis. No caso, essas duas variáveis aqui, a A e a B, e também a result,
elas são variáveis do tipo local. Em outras palavras, significa dizer que essas variáveis, a existência dessas variáveis está condicionada à execução da função. Beleza? Então, essa função, como ela vai realizar um cálculo matemático usando os dados, os valores que estão armazenados nessas duas variáveis, sem acessar a blockchain para obter dados, então nós chamamos de função pura. E observem aqui o returns, ó, o tipo de dado, ó, unit. Esse unit é um tipo de dado que faz parte da linguagem Solidity, que se refere a um valor numérico do tipo int. Ou seja, essa função getResult, ela vai retornar um valor numérico do tipo inteiro, um int. Um número inteiro é aquele valor que não tem casas decimais. Beleza? Então observe o código da função. Como eu já havia falado, essa função ela declara uma variável, a variável A, e essa variável A ela recebe 1. Depois a função declara a variável B recebe 2. E observe que ambas as variáveis, A e B, são do tipo int. E aí uma terceira variável foi declarada aqui, chamada result, que ela vai receber justamente o resultado da soma da variável A e da variável B. Qual o valor da variável A? 1. O valor da variável B? 2. Então, 1 mais 2, 3. 3 vai ser guardado aqui na variável result, que vai ser passada, né, como parâmetro para o comando return, significando dizer que essa função getResult vai retornar 3, né, que é o valor que está guardado aqui na variável result. Beleza, pessoal? Bem simples, não é não? E como é que é possível nós invocarmos uma função? Como é que é possível que uma função ela seja chamada? Certo? Então, para invocar uma função em algum lugar do programa ou do contrato inteligente, é necessário, né, simplesmente escrever o nome dessa função, conforme mostrado no exemplo de código a seguir. Então, observe neste exemplo que existe aqui uma outra função, function, chamada test_function, e observe como essa função ela foi implementada. Observe aqui, ó, o comando getResult. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Ó? A função getResult, que é a função que eu mostrei para vocês anteriormente, está aqui ela, ó, através do nome dela, né, getResult, ela está sendo chamada por uma outra função chamada test_function. Essa função test_function, a finalidade dela é simplesmente testar a função getResult. Beleza? Chamando a função getResult conforme vocês estão vendo aqui. Então a função getResult, que é essa daqui, ela vai ser chamada, ela vai ser executada, ela vai realizar a soma, e o resultado, que vai ser 3, vai ser retornado por essa função. Beleza? Então esse getResult vai retornar 3, que será o retorno da função test_function. Então, na verdade, essa função test_function, o retorno dela vai ser 3, né? Vai ser o resultado da execução da função getResult. Como o 3 é um valor numérico do tipo inteiro, observe aqui, ó, que o retorno da função test_function é um retorno do tipo int. Ela também é uma função pura. E aí um detalhe, observe que essa função test_function ela é pública, diferente da função getResult, ela é interna. Qual é a diferença? A diferença é que a função, quando o escopo dela é declarado como public, significa que essa função ela poderá ser chamada pelo front-end da aplicação descentralizada, beleza? Ou do jogo NFT. Poderá ser chamado externamente, certo? Externamente à blockchain, onde o contrato inteligente ele está rodando. Beleza, pessoal? Outra característica importante de funções: parâmetros de funções. Ok? Pessoal, até agora vimos funções sem parâmetros. Se nós observarmos a função test_function, ela não tem parâmetro. Se nós observarmos a função getResult, ela também não tem nenhum parâmetro de entrada. Então, até agora, os exemplos que eu mostrei de funções são funções que não têm parâmetros. Pessoal,
mas podemos passar parâmetros diferentes ao chamar uma função. E esses parâmetros passados podem ser manipulados dentro da função. Então observe aqui uma outra versão, vamos dizer assim, da função getResult, só que agora eu estou chamando de getResult2, é uma outra função, beleza? Chamada getResult2, e ela recebe, observe aqui, ó, dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o underline x e o segundo parâmetro underline y. Ambos os parâmetros de entrada são do tipo int, ou seja, essa função getResult2, ela vai receber como parâmetro de entrada dois valores numéricos do tipo inteiro. E aí, observe como essa função getResult2 ela foi implementada. Olha só, ela vai executar uma operação de soma. Ela vai somar justamente o valor que está guardado no parâmetro underline x e o valor que está guardado no parâmetro underline y, que foram passados como entrada para a função. E aí essa função executa a operação de soma e retorna o resultado. Beleza? Observe que o retorno, olha o tipo aqui, ó, um int, significa então que essa função getResult ela vai retornar um valor numérico do tipo inteiro. Lembrando que uma função ela pode ter vários parâmetros de entrada separados por vírgula. Observem que o parâmetro x, underline x, ele está separado do parâmetro underline y por meio de uma vírgula. Eu posso ter aqui vários parâmetros de entrada. Beleza? Bom, nesse slide é possível observar a implementação de um contrato inteligente, né, de um smart contract, que ele tem aqui, ó, várias funções. A função getResult1, que foi o primeiro exemplo de função que eu mostrei para vocês. A função getResult2, que foi o segundo exemplo de função que eu mostrei para vocês. Aliás, o segundo exemplo associado à função testFunction1, né, que testa a função getResult1. E tem também aqui uma outra função, que é a testFunction2, que ela testa a segunda função, ó, a getResult2. Observem que essa função testFunction2, quando ela chama a função getResult2, que é essa daqui, ó, que recebe os dois parâmetros de entrada, ela passa na chamada dois valores numéricos, 2 e 4. Certo? Então, provavelmente o resultado desta operação implementada pela função getResult2 vai ser 6, né? Porque é uma operação de soma. Então, x é 2, y é 4, 2 mais 4, 6. Então, 6 vai ser o valor que vai ser retornado pela função getResult2. Beleza? Vou fazer o seguinte, eu vou agora mostrar para vocês esse contrato inteligente implementado lá no Remix IDE. Vamos lá? Deixa eu abrir aqui o Remix IDE. Então está aqui, pessoal, a implementação do Smart Contract, chamado MyFunction. E conforme eu falei para vocês, aqui é possível observar a implementação da função getResult1, aqui getResult2, aqui testFunction1 e aqui testFunction2. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou compilar esse código no Remix IDE. Para eu compilar, né, eu vou acessar aqui, ó, a opção Solidity Compile, especifiquei aqui qual é a versão do compilador que eu quero usar a versão 0.8.6, que é a versão que foi especificada aqui no início do contrato, né? 0.8.6, e aí para compilar é muito simples, basta clicar nesse botão aqui, ó, Compile, né? Então eu vou clicar aqui, Compile, ó, já foi compilado, nenhum erro foi apresentado, certo? E aí eu quero testar esse Smart Contract, eu quero testar essas funções que foram implementadas. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui, ó, na opção Deploy e Run Transactions, selecionei, e agora eu preciso selecionar o environment, ou seja, o ambiente onde eu quero executar o Smart Contract. Observem que tem algumas opções aqui, eu já falei sobre essas opções em aulas anteriores, né? Então eu posso executar o meu Smart Contract, por exemplo, numa máquina virtual JavaScript. Então aqui tem duas opções de máquina virtual, né, JavaScript. Ou eu posso, através da opção Injector Web 3, executar esse Smart Contract numa rede da plataforma Intel que está selecionada pelo MetaMask.
ou eu posso, através da opção ELB3 Provide, também executar esse Smart Contract numa rede local, por exemplo, simulada pelo Ganache. Mas eu vou fazer o seguinte, para não complicar muito, eu vou selecionar aqui a primeira opção, ó, JavaScript VM London, que eu quero executar o Smart Contract nessa máquina virtual. Mas para poder executar, eu tenho que fazer o deploy, ou seja, eu tenho que enviar, vamos dizer assim, para a máquina virtual o bytecode, né, que corresponde ao Smart Contract compilado. Quando eu compilei, deixa eu voltar aqui para a opção Solidity Compile, quando eu compilei esse Smart Contract, clicando aqui nesse botão, foi gerado o que nós chamamos de bytecode, né, que é um código, tipo um código de máquina, certo? Que ele deve ser enviado para uma máquina virtual, e é essa máquina virtual que executa o bytecode. Então, para fazer esse envio, a gente utiliza esse botão aqui chamado deploy, né? Então, deploy significa fazer uma implantação do bytecode na máquina virtual, para que seja possível testar, né, o Smart Contract correspondente, né? Então, vou fazer o seguinte, eu já tinha feito aqui um deploy, né? Eu vou apagar aqui, ó, vou clicar aqui no... Pronto, apaguei e vou fazer um novo deploy. Vou clicar aqui em deploy. O deploy foi realizado, observem aqui o sinalzinho indicando que foi feito o deploy. E também, quando eu fiz o deploy, o meu Smart Contract compilado, ele recebeu aqui, ó, um endereço. Esse endereço a gente chama de hash, né, que é o endereço que localiza o Smart Contract em uma determinada rede da plataforma Ethereum, né, da plataforma blockchain. Bom, beleza, fiz o deploy. Agora eu quero testar. Então, para eu testar, estão vendo aqui essa setinha? Eu clico aqui na setinha e aí observe que o RemixIDE ele mostra para mim, ó, duas funções que foram implementadas no Smart Contract. A função test_function1, que é exatamente essa função aqui, ó, e a função test_function2, que é exatamente essa outra função aqui, né? Bora fazer o seguinte, bora testar primeiro a função test_function1, que é a função que eu implementei, que ela chama a função getResult1, que é essa função aqui em cima, que deverá retornar o resultado 3, beleza? Porque a soma de A mais B é 3, porque o valor da variável A é 1 e o valor da variável B é 2, beleza? Vamos fazer o seguinte agora, para testar é só clicar aqui, ó, vamos testar, vamos clicar no botão, ó. E está aqui o resultado, ó, 3, realmente, né? O resultado corresponde à nossa análise, né? Agora vamos testar a segunda função, test_function2. Eu vou clicar aqui em test_function2 e o resultado deverá ser 6. Por quê? Ó? Porque a função test_function2, o que ela faz? Ela chama a outra função getResult2, que é essa função aqui, ó, que ela recebe justamente os dois parâmetros de entrada, o underline x e o underline y, executa a operação de soma em cima desses parâmetros e retorna o resultado, beleza? Então eu vou clicar aqui em test_function2 e o resultado é 6. Olha só, pessoal, o resultado é 6. Bateu, né? Porque os dois valores que foram passados como parâmetro de entrada é 2 e 4. Beleza? Certo? E outro detalhe importante, observe que aqui no RemixIDE, nessa área de teste, as funções getResult1 e getResult2 elas não estão sendo exibidas, somente as funções test_function1 e test_function2. Por quê? Por quê, pessoal? Vamos lá. Porque eu declarei a função getResult1 como interna. Estão lembrados que eu já falado sobre o escopo? Então significa que a função getResult1 ela não é uma função pública, ela não é uma função visível externamente. Ela só é visível dentro do contrato. A mesma coisa para a função getResult2, que ela também foi declarada como interna, né? Já as funções test_function1 e test_function2 elas foram declaradas como public, o escopo dela. Por isso que elas tornam-se visíveis aqui fora. Deu para entender a diferença, pessoal? Entre funções internas e públicas? Beleza? Ok. Deixa eu voltar para a apresentação. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre modificador de função, pessoal. Pessoal, modificador de função é usado para modificar o comportamento de uma função.
Sim, exatamente isso, modificar o comportamento. Por exemplo, imaginemos que seja necessário adicionar uma espécie de um pré-requisito a uma função. Como assim um pré-requisito? Uma espécie de uma condição, certo? Que a função ela só deverá executar a operação que foi implementada nela, caso essa condição seja verdadeira. Caso ao contrário, se essa condição não for verdadeira, a função não poderá ser executada e uma exceção será lançada. Então, para que seja possível realizar esse controle, vamos dizer assim, da função, nós podemos criar um que nós chamamos de modificador de acesso. Um modificador de acesso. Então, o modificador de acesso ele vai ser usado para modificar o comportamento de uma função. Adicionar nessa função um pré-requisito. Aqui é possível nós observarmos dois exemplos de modificador de função. Aqui é um primeiro exemplo que se chama Allen Warning. Esse modificador ele define uma condição de que uma função de um contrato inteligente só poderá ser executado se essa função, se ela for chamada pelo usuário que é o dono do smart contract. O usuário que é o dono do smart contract é o usuário que fez o deploy do smart contract para blockchain. Beleza? Então observem que para criar um modificador a gente utiliza a palavra reservada modify e posteriormente o nome do modificador. Observem como esse modificador ele foi implementado. Chave de início, chave de fim, determina o escopo, né, do modificador. E aí observem, aqui nessa linha é exatamente aqui que é implementado a condição de teste por meio do comando require. Essa condição está dizendo o seguinte, que o hash do usuário que está interagindo com a aplicação descentralizada ou com o jogo NFT, certo? Se o hash deste usuário, da conta desse usuário, for igual ao hash que está guardado aqui nessa variável, que ela significa proprietário. Quando o usuário dono do smart contract, quando ele faz o deploy do smart contract para a rede blockchain, ele guardará o hash, ou seja, o endereço da conta dele, numa variável, que ela poderá se chamar warner, é uma variável de estado, ou seja, é uma variável cujo valor dela é persistido na blockchain. Na minha primeira aula sobre variáveis eu falo sobre isso. Então, esse modificador, né, quando ele é associado a uma função, que daqui a pouco eu vou mostrar como fazer, essa função ela só poderá ser executada se essa condição for verdadeira, ou seja, se o hash do usuário que está interagindo atualmente com os smart contracts, se ele é igual ao hash que está guardado aqui nessa variável, que foi alimentada quando o smart contract ele foi implantado numa blockchain, quando foi feito o deploy dele. Beleza? Aqui é possível observar um outro exemplo de modificador, que ele se chama CUST, que é CUST, né, que é um modificador que ele recebe aqui um parâmetro de entrada, do tipo int. Né? Então, esse modificador, ele, através desta condição que vocês estão vendo aqui, está definindo, né, uma regra, vamos dizer assim, uma condição, que uma função ela só poderá ser executada se o valor que o usuário está transferindo é maior ou igual ao valor do parâmetro price. Beleza? Então aqui é um exemplo de um modificador sem parâmetro de entrada, e aqui é um exemplo de modificador com parâmetro de entrada. Observe que na implementação dos dois modificadores tem esse símbolo aqui, underline, ponto e vírgula. O que significa isso? Esse símbolo ele é chamado de coringa de função. Ele mescla o código de função com o código do modificador.
onde o modificador é colocado. Ou seja, em outras palavras, quando a gente define um modificador, sempre é necessário colocar esse símbolo para informar que haverá uma espécie de uma fusão entre o código do modificador, que consiste na implementação desta condição, com o código da função que vai ser baseada no modificador. Isso não é nada complicado, não. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Aqui é possível nós observarmos justamente uma função que ela vai fazer o uso de um modificador, que nesse caso aqui é o modificador onlyWarner, que é aquele que eu falei que ele obriga, né, que a função ela seja somente executada ou chamada pelo usuário que é o dono do smart contract, o usuário que fez o deploy do contrato inteligente, do smart contract, certo? Então, se a condição for satisfeita ao chamar essa função aqui, que ela se chama testFunction2, a função é executada. E caso contrário, uma exceção é lançada, conforme eu já havia falado. Então observe como é que é feita a associação entre uma função e um modificador. Estão vendo aqui, ó, function, o nome da função, testFunction2, pública, ou seja, uma função que ela é pública, ela poderá ser visualizada. E observe aqui ao lado, ó, o modificador, onlyOur, exatamente esse modificador aqui, ó, né? E aí esse símbolo, conforme eu havia falado, ele faz com que o código do modificador possa ser fundido com o código da função. E uma vez que essa função testFunction2 ela usa o modificador, significa que essa função só poderá ser executada, repito, somente pelo proprietário, pelo dono do smart contract. Beleza? Bom, pessoal, agora eu vou falar sobre um assunto muito importante, sobre mapping, ok? Mas eu lembrei de uma coisa importante que eu ia deixar passar, ia passar desapercebido. Deixa eu abrir aqui o Remix IDE para mostrar para vocês a implementação do modificador de acesso. Vamos lá. Conforme eu expliquei para vocês, aqui é possível observar o exemplo da implementação do modificador de acesso chamado onlyWarner, que foi o modificador que eu acabei de explicar para vocês. Então, esse modificador ele define esta condição aqui, que eu também já expliquei. Este comando msg.sender, ele é um comando da linguagem Solidity que ele traz o hash correspondente ao endereço da conta do usuário que está interagindo com a aplicação descentralizada, com o smart contract. E aí observem que esse hash ele deverá ser comparado com o hash, ou seja, com o endereço que está guardado aqui nessa variável de estado, que se refere à variável que guarda o endereço do proprietário do smart contract. E onde essa variável ela foi declarada e onde essa variável ela foi alimentada. Estão vendo aqui em cima, bem no início da implementação do smart contract, estão vendo aqui, ó, Warner, olha o escopo da variável interno, ou seja, uma variável que ela é visível somente pelo smart contract, e olha o tipo de dado da variável address, significa que essa variável ela vai guardar um endereço, né, um hash, o endereço de uma conta. E onde essa variável ela vai ser alimentada? Ela vai ser alimentada no construtor do smart contract. Estão vendo aqui, ó, construct. Estão vendo aqui a variável? Então, quando esse contrato, na primeira vez que esse contrato for feito o deploy dele, ou seja, a implantação desse contrato, conforme vocês viram agora há pouco, eu fazendo o deploy, quando eu cliquei nesse botão aqui, eu fiz o deploy, né, do bytecode correspondente ao smart contract para VM, né, para máquina virtual JavaScript. Mas eu poderia fazer esse deploy para uma rede, né, uma rede da plataforma Ethereum, conforme eu já fiz, né, em videoaulas passadas. Então, quando é feito o deploy, esse método construtor é chamado. E aí o que ele vai fazer? Ó? Através do comando msg.send, o hash do usuário atual, que no caso, vamos supor que seja o proprietário do smart contract que fez o deploy, vai ser guardado aqui nessa variável, na variável Warner, que foi declarada aqui em cima. Para sempre. É registrado numa blockchain. Então, toda vez quando um usuário, um usuário do jogo, ou do smart, ou da aplicação descentralizada for interagir, o que vai acontecer? Vamos supor que ele queira executar justamente a função testFunction2, que é aquela função que está usando o modificador, né,
all in warning. Ou seja, essa função, se ela for chamada por um usuário que não é o proprietário do smart contract, ela não vai ser executada, vai ser lançada uma exceção. Beleza? Eu vou fazer o seguinte agora, ó. Eu vou mudar aqui o endereço. Estão vendo aqui, ó, account. Eu estava usando esse endereço aqui e eu consegui executar a função test function, que é justamente essa função aqui, ó, né, que ela faz uso do modificador. Observe que não deu nenhum erro, né, o resultado foi perfeito. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar aqui o endereço. Vou colocar aqui um outro endereço disponível aqui, ó. Beleza? Que não é um endereço do proprietário, né? Eu estou simulando aqui uma outra pessoa, um outro usuário do jogo ou da aplicação personalizada. E aí quando eu clico aqui, ó, em test function, olha só, deu erro aqui, ó. Deixa eu tentar expandir. Houve uma exceção. Olha aqui, estão vendo aqui a mensagem de erro? Ó? VM erro. Ó. A transação tem sido revertida para o estado inicial. Ou seja, em outras palavras, aqui ele está dizendo o seguinte, que houve uma tentativa de executar essa função usando um hash, né, usando uma conta, ou seja, um usuário que não é o dono do smart contract. Beleza, pessoal? Muito legal, né? Agora sim, agora eu vou voltar lá para o mapping. Vamos lá. Mapping. Pessoal, na videoaula passada eu falei sobre array, né? Mostrei como implementar um array em Solid, né? Falei que o array é um mecanismo importante na programação que nós podemos usar para nós armazenarmos dados por meio de uma agregação de variáveis do mesmo tipo. Mas aí existe um outro mecanismo também muito importante que nós podemos usar para nós armazenarmos dados, que é o map. Né? O map ele atua como uma tabela hash, que é usada para armazenar dados na forma de pares, chave e valor. Então observe essa figura que ela ilustra uma tabela hash, onde, de acordo com o valor da chave, certo? O valor da chave pode ser um valor numérico, por exemplo, ou um endereço, associado a essa chave tem um determinado valor. Então essa chave ela está associada a um determinado valor. Por exemplo, a chave 1 ela está associada ao valor 5, a chave 2 está associada ao valor 4, a chave 3 está associada ao valor 1. Certo? Em uma tabela hash existe aqui uma função que ela, o que essa função ela faz? Ela recebe uma determinada chave, que pode ser um valor numérico, né? E aí essa função ela gera como saída um outro valor que serve como uma espécie de índice associado, né, um índice associado ao valor que deverá ser acessado, que deverá ser recuperado. É assim que funciona uma tabela hash. Beleza, eu expliquei um pouco a respeito de tabela hash, porque o map ele atua como uma tabela hash. E é muito fácil, é muito simples de nós usarmos um map. E eu vou mostrar para vocês. Então, a chave, né, observem aqui, key, né, a chave, ela pode ser qualquer um dos tipos de dados. Agora há pouco eu falei que pode ser, por exemplo, um valor numérico do tipo int, do tipo inteiro. No entanto, pessoal, os mapeamentos, ou seja, o map, são frequentemente usados para associar endereços Ethereum, né, ou seja, hashes, né, endereços enteros, exclusivos com valores associados. Então, é ótimo nós utilizarmos map para implementar um mapeamento, por exemplo, em um jogo, de modo que permita nós associarmos o endereço de um jogador para o nível correspondente do jogo. É um exemplo de mapeamento, é um exemplo da utilização de um map. Estão entendendo a ideia? Então eu posso usar um map onde eu vou associar o endereço da conta do jogador com um determinado nível correspondente do jogo. Beleza? Observem aqui, ó, a implementação deste exemplo que eu estou falando. Então aqui eu tenho um código, né, que ele mostra como nós podemos implementar um mapping em Solidity. Então aqui eu uso essa palavra-chave, mapping, e aí entre parênteses eu coloco primeiro a chave, o tipo da chave, que nesse caso aqui é um address, certo? E o tipo de valor, que neste caso aqui é um int. Então,
eu vou associar um endereço a um determinado valor, ou seja, eu vou associar o endereço de um jogador a um determinado valor, certo? E esse map ele vai ser público, o escopo dele. E o nome do map vai ser userLevel. Então observe essa figura que mostra exatamente a estrutura do map, onde de um lado eu tenho aqui a chave do tipo address e do outro lado eu tenho o userLevel. Né? Então, de acordo com o valor do address, ou seja, de acordo com o valor da chave, vai ser possível obter um determinado nível, né? Um determinado nível do usuário. Deu para perceber essa associação? Beleza, pessoal? Muito simples. Bom, eu vou explicar agora como é que é possível nós acessarmos um determinado valor que está armazenado no map através do address. Né? Então, com o mapeamento implementado, né, com esse mapeamento implementado e o mapping ele alimentado com os valores, conforme vocês estão vendo aqui tem um map que ele tem alguns endereços associados a determinados valores, determinados níveis, né, do jogo. Então, uma vez que a gente tem esse hash implementado, nós podemos construir uma função para obter o nível atual do usuário no jogo. Com isso, nós passamos um endereço de um usuário como argumento para a função, por exemplo, para a função chamada getCurrentLevel, que ela retornará o nível associado deste usuário no jogo. Beleza? Então, observe aqui a implementação dessa função que eu chamei de getCurrentLevel, que recebe justamente como parâmetro de entrada o address, ou seja, o endereço, né, o endereço de um usuário. Observe aqui que o nome do parâmetro que eu coloquei foi _user_address. Né? Então, ela vai receber um endereço de um determinado usuário. Beleza? E aí, esse endereço, observem aqui, ele vai ser passado, né, como chave para o mapeamento que foi definido antes, chamado userLevel. E aí, esse mapeamento ele vai retornar justamente o nível do usuário do jogo. Por isso que o return aqui, o tipo de return é um int, porque ele vai retornar, né, essa função vai retornar um valor numérico do tipo inteiro que corresponde ao nível do usuário, né, o nível do jogador, baseado no endereço dele que foi passado como parâmetro de entrada para o mapeamento, ou é passado como chave, né, para o mapeamento, para o map. E aí o return vai retornar o valor numérico correspondente. Ok? Pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre como é possível adicionar valores no mapeamento, ou seja, armazenar valores no mapeamento. Para isso, eu implementei uma outra função que eu chamei de addAddress. Essa função ela recebe dois parâmetros de entrada, o userAddress e o _userLevel. O primeiro parâmetro de entrada, observe o tipo dele, é address, né? Ou seja, ele vai receber o endereço de um determinado usuário. E o segundo parâmetro, _userLevel, corresponde a um nível do usuário, em um jogo que eu quero armazenar no mapeamento. Então, para realizar esse armazenamento, observe como foi feito aqui, como foi implementado na função. Eu vou justamente guardar, estou vendo o igual aqui, né? Eu vou armazenar no mapeamento o valor guardado aqui no userLevel, no parâmetro userLevel, certo? E esse valor ele vai ser armazenado no mapeamento associado a uma determinada chave, né, que corresponde ao userAddress, ou seja, ao endereço que foi passado como um parâmetro de entrada para a função. Deu para entender, pessoal? Beleza? Eu vou mostrar para vocês isso no Remix DE. Observe então aqui a implementação do Smart Contract chamado MyMap, onde eu defini primeiramente aqui o mapeamento, onde a chave ela é do tipo address, o valor é do tipo int, address corresponde ao endereço do jogador, int corresponde ao nível do jogador no jogo. É interno, ou seja, não é visível externamente, não é público, e userLevel é o nome do mapeamento. E aqui eu tenho as duas funções implementadas. A getCurrentLevel, que vai retornar o nível do usuário de acordo com o endereço dele, que foi passado como parâmetro de entrada, e a função addAddress, que vai armazenar o nível do usuário, né, o nível de um determinado jogador identificado pelo endereço dele, pelo _userAddress. Beleza? _userAddress e _userLevel são os dois parâmetros de entrada dessa função addAddress.
Ok? Vamos abrir aqui o Remix IDE para a gente ver a implementação deste Smart Contract. Eu vou acessar aqui Explorers, My Map. Tá aqui, ó. Aqui tem a implementação do Smart Contract. Eu vou tentar dar um zoom para vocês enxergarem melhor. Deixa eu ver se eu encontro aqui a lupa. Só um minutinho, esperar aqui a lupa carregar. Bom, enquanto ela tá aqui, já carregou. Pronto, fica melhor assim, né? Para enxergar. Então, observem aqui, ó. O nome do meu contrato é My Maps. Aqui, exatamente, observe a implementação do mapeamento, eu já tinha explicado para vocês, e a implementação das duas funções. Bora testar? Vamos testar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou, primeiro, né, para testar eu preciso compilar, então eu venho aqui na opção Compile, né, o compilador já está selecionado, eu vou clicar aqui no botão, ó, Compile. Foi compilado, beleza, o bytecode foi gerado. Eu vou vir aqui na opção agora, Deploy e Run Transactions, e eu vou fazer o deploy para uma determinada rede. Eu vou fazer o deploy para máquina virtual mesmo, JavaScript, que é uma máquina virtual interna, né, do Remix IDE que a gente usa para testar. Então, beleza, está selecionado, vou clicar aqui no botão Deploy para fazer o deploy. Aliás, antes, deixa eu apagar o deploy que eu tinha feito antes, né, anteriormente. Pronto, apaguei. Não tem mais nenhum, e agora eu vou fazer o deploy. Ó. Pronto, ó, o deploy foi feito. Para testar, eu vou clicar aqui na setinha. E aí eu tenho, ó, justamente, ó, observem aqui as duas funções, ó, o add address e o get current level. Estão vendo aqui? Ó? Observem que o remix dele ele coloca em cores diferentes. Né? Ele coloca a função add address em laranja e a função get current level em azul. Por que ele faz isso? Porque a função add address ela vai persistir um valor, né? Ela vai persistir, ela vai armazenar um dado no mapeamento, que é um mapeamento de estado. Ou seja, esse valor vai ser armazenado efetivamente na blockchain. Já a função get current level, ela está em azul porque ela não vai persistir nenhum valor na blockchain, ela vai simplesmente retornar um valor. Né? Deu para entender a diferença? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos testar então a primeira função add address. Eu vou pegar aqui um endereço de um usuário, né? Vamos pegar esse endereço aqui que já está selecionado. E aí eu vou colar aqui, ó, no parâmetro, né, use address, e vou agora especificar um valor que eu quero armazenar. Vamos supor que o usuário esteja no nível 10 do jogo. Vou clicar em Transaction. Foi executado, a função foi executada, observe aqui a setinha verde indicando que ela foi executada com sucesso. E agora eu vou testar, usando a outra função, a função get current level. Então para isso eu vou novamente passar como um parâmetro o endereço do jogador, né, que eu havia copiado, colei. E aí essa função deverá retornar 10, né, porque 10 foi o valor, né, que eu armazenei no mapeamento, o nível, né, do usuário que eu armazenei. Então essa função deverá retornar 10 porque eu passei o hash deste jogador. Né? Então eu vou clicar aqui em call e olha aí, ó, 10. Bora fazer um outro teste agora? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um endereço de um outro jogador, né, um outro endereço. Sei lá, vou pegar esse endereço aqui, ó, vou copiar. Vou colar. Vou passar como um parâmetro de entrada, né, para a função add address. O novo valor vai ser 50. Vou executar a função foi realizada com sucesso. E agora eu quero recuperar esse valor. Observe que tem aqui um outro endereço, né, que corresponde à conta de um outro usuário. Se eu clicar aqui em call, ó, o resultado foi 5, né? O nível do usuário retornado foi 5. Só que eu quero recuperar o nível do usuário correspondente a esse endereço aqui que eu vou colar. Que é o que eu associei o nível 50, beleza? Então vou clicar em call e aí, ó, observe o resultado, 50. Legal, né, pessoal? Então vocês viram que o map ele é um recurso importante da linguagem Solidity que nós podemos usar para armazenar dados, especialmente realizar mapeamento entre endereços e valores de vários tipos de dados. Beleza, pessoal? Então, a minha videoaula de hoje era
exatamente sobre esse assunto. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, por favor, dê um like e compartilhe esse vídeo para que a gente possa continuar com esse trabalho e possa publicar novas aulas, novas videoaulas sobre esse assunto. Um forte abraço para vocês, pessoal.